Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade aí ao sistema musculoesquelético, tá? Lembrando para vocês, semana passada nós começamos o sistema musculoesquelético, nós fizemos a revisão aí com relação às células ósseas, né, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Vimos que os osteoblastos, eles ajudam na formação do osso, né, eles ajudam ao osso se consolidar, né? Eles são considerados células matrizes, né? Então, quando o osso está se formando, os osteoblastos estão lá formando esse osso, tá? Quando esses osteoblastos ficam mais maduros, eles viram os osteócitos, certo? E ambos, tanto os osteoblastos quanto os osteócitos, eles estão presentes na formação e na solidificação óssea. Os osteoclastos, eles vão estar presentes na reparação óssea, na reabsorção óssea, tá? Quando o osso ele é fraturado, então esse osso ele é envolvido pelos osteoclastos, ok? Nós vimos também como revisão a questão dos líquidos sinoviais, né? Os líquidos sinoviais, eles estão presentes nas articulações e é o que nos ajuda a movimentar as articulações, né? Então, ele está presente entre um osso e outro, e é ele que ajuda a que um osso não se atrite com o outro. Dentro do processo de envelhecimento, né, esse líquido ele tende a diminuir, tá? Dentro do processo de envelhecimento, esse líquido sinovial ele não acaba, ele não fica ausente, certo? Ele só diminui a quantidade, o que vai fazer com que os ligamentos eles fiquem mais curtos e daí o movimento da articulação mais lenta, tá? Em caso de traumas, né, de pancadas, então esse líquido ele pode ficar ausente, né? Ele pode se acabar totalmente, tá? Em caso de fraturas, certo? E daí o que é que vai acontecer? Pela ausência total do líquido sinovial, um osso vai acabar batendo no outro, se atritando no outro, que é o que a gente chama de crepitação. Que a gente escuta até relatos dos idosos que diz que sente ou que escuta até um estalo, né? Eles dizem um estalo na junta, tá? Então, o que é que acontece? Devido à ausência total desse líquido sinovial, então o osso ele fica se atritando com o outro, o que vai causar o quê? Muita dor, tá? Devido à dor, boa noite, Vivian. Devido à dor, o que é que vai acontecer? É aquela questão da lei do uso e do desuso. Devido à dor, o idoso ele vai deixar de movimentar aquela articulação, tá? Ou dificilmente ele vai movimentar essa articulação, ele vai evitar mexer, né? Daí, com a não mobilidade, né, com a imobilidade, a articulação ela vai perdendo movimento, né, pela lei do uso do desuso. Eu não uso, então vai perder a função, certo? Aí entra a questão aí, como cuidados de enfermagem, da fisioterapia, tá? Do encaminhamento fisioterápico, para que esse idoso ele venha a conseguir o mínimo possível, mas ele movimente essa articulação, certo? Isso aí nós vimos na aula passada. Como, né, mudanças no processo de envelhecimento, nós vimos as alterações esqueléticas, que elas começam a acontecer dos 35 anos em diante, tá? Onde ocorre uma diminuição dos osteoblastos e o aumento dos osteoclastos, tá? Nas mulheres vem a questão da diminuição do estrogênio, vem no idoso a questão da diminuição da altura e a postura encurvada, né? Que a gente até viu que na osteoporose, essa postura encurvada, ela é presente, que é o que a gente chama de corcunda de Dolvager, certo? E nós vimos também que algumas cartilagens, elas tendem a aumentar,
tá? A cartilagem do nariz e a cartilagem da orelha, elas tendem a aumentar. Como alterações articulares, nós vimos a questão dos líquidos sinoviais, a diminuição dos líquidos, né, em algumas articulações, principalmente joelho e quadril, ok? E a formação da famosa bursite, que it vem de inflamação e esse bus vem de bolsa, porque nessa articulação do ombro, nós temos uma bolsa sinovial, tá? Quando essa bolsa sinovial apresenta-se inflamada, então apresenta-se aí os sintomas da bursite. E também nós vimos as alterações musculares, tá? Que essas alterações musculares é a diminuição das fibras e, por isso, o enrijecimento da musculatura, tá? O que vem, né, é ser ocasionado devido ao uso. Devido à dor, né, pela diminuição das fibras musculares, o idoso ele tende a não mexer mais naquela articulação, naquela junta, né, como eles falam. E daí, né, vai aumentar aí a rigidez muscular, ok? Essas foram as alterações dentro do processo de envelhecimento. Tá rápido, né, meninas? Mas é porque a gente já viu isso na aula passada. Tô só dando uma revisão para iniciar o assunto agora. Para dar continuidade ao assunto. E daí a gente entra na osteoporose, que é a primeira patologia aí que nós vimos, tá? A osteoporose, pessoal, é uma perda da massa óssea. Essa perda da massa óssea, ela é ocasionada pela diminuição dos osteoblastos, que são as células que formam os ossos. Vocês vão ver que em todas as patologias, ou elas estão, ou essas patologias tiveram como causa a diminuição dos osteoblastos, boa noite, Susibete, ou devido à diminuição dos líquidos sinoviais, certo? Então, na osteoporose, ela é caracterizada por diminuição dos osteoblastos, que é a diminuição da massa óssea, tá? Tornando o osso mais fraco, mais poroso, mais quebradiço. Além disso, o idoso com osteoporose, ele vai apresentar a corcunda de dovagem, pelo um achatamento dos discos intercostais, que fala aí, né, no colapso das vértebras, né? Na realidade, é o achatamento dos discos intercostais que vai causar essa corcunda de Dovagher, que ela é característica dos idosos com osteoporose, ok? Clélia. Minha internet. Ai, que e daí, oi, Gilvia. Ai, minha internet travando aqui. Como é que a gente... Porque, assim, tem gente que já tem, mesmo sendo jovem ou não muito jovem, já tem essa postura encurvada, pessoas que têm problema... E aí, como é uma característica, como a gente sabe se aquela corcunda da pessoa não é também só de um problema que já vem desde da juventude? Porque eu tenho um adolescente aqui na igreja que ele já é redondo, assim, as costas dele. Aí, tipo, numa velhice, a gente poderia caracterizar isso como... Qual a diferença? Clélia, tua internet não tá boa hoje. E aí eu pensei que era a minha. Vale, eu disse, vale, eu falando com a professora travou, morta. É nada, minha filha, é a dela. Mas a minha tá desse jeito, Paulinha, também. Toda hora a bicha travando, caindo. O povo falando aí, eles engasgando aqui. Eu digo, oh, meu Deus.
Olha, minha gente, eu acho que nós temos que sair e entrar de novo, não? Não, acho que ela entra normal. Ela tem um link. Não sei, vamos ver o que é que ela vai dizer. Vai, Kilvia, cuida. Voltei. Vocês estão me escutando? Agora sim. Agora sim. A minha internet caiu, minha gente. Senhor. Eu pensei que tinha sido a minha na hora que... A de Kilvia caiu e obrigou a minha a cair. Sei não, essa Kilvia. A de Kilvia contaminou a minha, ó. E eu falando, de repente, quando eu olho, caiu. Voltando aí, meus amores. Estão escutando direitinho? Agora sim. Pronto, ótimo. Kilvia, eu lhe respondo falando contigo e a internet caindo. Fale, me esqueci o que é que eu estava dizendo. Sim, a questão do jovem, né, com corcunda. Na realidade, né, isso já pode ser um problema dele, né, da coluna, da musculatura da coluna dele, que está aí havendo, né, um achatamento dos discos intercostais, tá? No caso, talvez ele não tenha osteoporose, né? Porque, na realidade, por ele ser jovem, ele ainda tem a presença dos osteoblastos, né? E o osso ainda está aí se fortificando, tá? Na realidade, o que é que se pode ver aí? A questão de se fazer a densitometria, certo? Para detectar a questão da massa óssea. Se a massa óssea dele tiver baixa, então ele já tem que fazer uma suplementação de cálcio, devido a ele já ter um diagnóstico de osteoporose, certo? Por ele ser jovem, a gente já descarta essa questão da osteoporose, mas realmente tem que se fazer o exame para detectar, tá? Caso não tenha uma massa óssea baixa, ele tá com problema na coluna, onde ele vai ter que corrigir essa postura, ver o que é que se pode fazer, porque, né, isso pode acabar esteticamente, como é que se fala? Aparência, né? Não seria nem a aparência estética, né? Mas a questão como é, cientificamente, como é alejar, o defeito físico, né? Sim, sim. Aí tem essa problemática, porque aí já não vai ser um problema ósseo, né? Vai ser um problema da musculatura da própria coluna dele, tá? Agora, a questão da corcunda de Dolvager, tá? Nos idosos, quando que a gente já sabe que nos idosos já ocorre esse processo de diminuição dos osteoblastos, né? Nas mulheres ocorre a questão da diminuição do estrogênio. Ocorre também a diminuição da calcitonina. Então, tudo isso vai implicar em ossos mais fracos. Aí, além do idoso já ter ossos mais fracos, com a presença da curvatura, né, da cifose, da corcunda de Dolvager, já vai se pensar num diagnóstico de osteoporose, tá? Aí, o que é que vai se fechar esse diagnóstico? A densitometria óssea, porque a densitometria, ela vai acusar que a massa óssea está muito baixa, certo? E vai confirmar o diagnóstico de osteoporose, tá? Agora, nesse menino, por ele ser jovem, vai se descartar a osteoporose e ficar, Bruna, e ficar na questão de problema na coluna, certo? Mas, mesmo descartando, pode ser investigado a questão dessa osteoporose, certo? Pode falar, Bruna. Mas é como você está dizendo, os próprios médicos têm muito preconceito em relação a fazer o exame de densitometria, sem nem falar. Porque, assim, todo médico só pensa que é uma doença, só vai diagnosticar a doença a partir de 40 anos ou mais, por causa da questão do cálcio, né? Isso. Porém, eu acho que tem que olhar muito a clínica,
muita sintomatologia, porque às vezes é só aquele exame que precisa para diagnosticar e tratar. E tem muito médico que é preconceituoso. Ah, é muito novo para fazer esse exame, não vai fazer não, porque não vai dar alteração e na verdade pode até dar, né? Não custa nada. Exatamente. Daí é a questão da gente sempre trabalhar, pessoal, por mais assim, difícil para alguns o acesso, mas é sempre bom a gente trabalhar com a segunda opinião, tá? Infelizmente, né, até fugindo aqui, mas entra no caso, né, da segunda opinião, esses dias não, há um ano mais ou menos atrás, né, eu tive uma colega muito próxima, e daí ela falou comigo, né, a questão que a mãe dela foi detectado um câncer no útero, tá? E a médica disse que não havia necessidade de se tirar o útero, e ela veio pedir minha opinião, né? Eu disse, mulher, se fosse minha mãe, eu tiraria, tá? Se fosse comigo, eu tiraria. Por quê? Se eu não quero mais ter filhos, né? O útero serve para quê? Para a caixa de doença, né? Se ela já tem um possível câncer, então seria melhor tirar. Ela já é uma senhora idosa e tal, mas a médica disse que não, e começaram o processo de químio, de rádio, não fizeram a cirurgia, infelizmente, né, complicou, entrou em metástase e tal, e infelizmente a mãe dela veio a óbito, né? Mas eu disse a ela, né, que ela pedisse uma segunda opinião, tá? Mas aquele negócio, né, às vezes a carência financeira ou a carência, né, entra tudo, né? A questão sentimental e tudo mais, né? Por isso que cada um é cada um, né? Não estou julgando por ela não ter pedido uma segunda opinião, né? Cada um, né? Talvez, é aquele negócio, talvez tenha chegado o dia, não sei. Mas a importância de uma segunda opinião, tá? É sempre, para um diagnóstico, ele é sempre importante, né? É o que eu acho. Não sei se vocês acham. Eu acho, porque quando o meu pai teve câncer, né, que a gente descobriu e tudo, todo o procedimento e toda a conduta que ele era dirigido, a gente nunca ia antes de ouvir 2, 3 profissionais. Nunca. Nunca o primeiro dizia, a gente dizia, não, tá batido, mesmo sendo que acompanhava, que a gente sabia que tinha todo, além claro, do conhecimento, tinha um carinho também pela gente e tudo, mas sempre a gente procurava fazer outros exames, 3, 4 exames seguidos, para ver se realmente era necessário. A gente também nunca foi por um só, tipo, vai ter que fazer a retirada da próstata. Não dá para tirar. Não, aí outro dizia, não, pode ser que parcialmente resolva. Enfim, a gente nunca ia só com uma opção, não. Pois é. Aí essa minha colega, né, assim, ela é lá da Paraíba, né? Aí, assim, ela, né, tinha até pessoas mais próximas, médicos mais próximos, e ela, né, optou por ficar nessa opinião, né? Não sei, talvez o processo tenha sido o mesmo, não sei, né? A gente nunca sabe, né? Mas é sempre bom a gente escutar uma segunda opinião, porque isso vem a, né, nos dar uma maior segurança, certo? Então, Clélia, oi. vai. Porque assim, mudando o foco do idoso. Tipo, eu conheço muitas pessoas novas, né? Que tem um tal de estralamento nos ossos, principalmente na questão do joelho. É alguma célula que está se desgastando? Na realidade, Bruna, isso pode ser. Gabriel, dá licença? Isso pode ser devido à diminuição desse líquido sinovial, né? Como eu falei para vocês, o líquido, ele é diminuído, o estalo, né, que ele fala é na junta, né? Ele pode ser diminuído dentro do processo de envelhecimento, tá? Como ele também pode ser diminuído por causa de traumas, né, de pancadas, que às vezes até a gente, né, bate numa coisa ou outra, e daí algumas vezes essas pancadas se tornam repetitivas, certo? Tem alguma coisa que possa fazer para saber se é o líquido que está diminuindo? Não, na realidade, o fisioterapeuta, tá? Ele ajuda nessa detecção, certo? O próprio fisioterapeuta, ele ajuda nessa detecção de ter essa noção de que
esse estalo, esse ringido, é por diminuição do líquido sinovial ou é pelo também tem a questão do encurtamento das ligações, ou pelo encurtamento das ligações, tá? O próprio fisioterapeuta, ele ajuda nesse diagnóstico aí, tá certo? Certo. Bem, pessoal, aí dando continuidade aí na osteoporose, né, vem a questão dos sintomas, que como Bruna falou aí, tem que se ver também a parte clínica, né, a questão aí dos graus de dor, né, se a pessoa, ela sente muita dor muitas dores ósseas, né, esse desconforto, que o idoso, ele já vai sentir, né, mas se ele sente com mais intensidade, tá? E o tratamento, nós vimos aí, né, dentro também do cuidado de enfermagem, tá? Nós vimos aí a questão de diminuir, de ter um controle da alimentação, tá? De diminuir aí os medos, principalmente se esse idoso, ele já apresentou aí algumas quedas, tá? Ele vai ter esse anseio, ele vai ter esse medo. Tem a questão dos riscos da lesão, tá? Que isso entra aí a questão da idade, né? Quanto mais idoso, mais comprometimento ele vai ter com relação a essa reparação óssea. A questão dos exercícios físicos e das medicações que são prescritas, né? Entra aí muito a questão de anti-inflamatórios e corticoides. Tá, pessoal? Daí, quando a gente viu osteoporose, nós entramos nas artrites, tá? As artrites, nós vimos que temos vários tipos de artrites, e daí nós vamos trabalhar 4 tipos de artrites, que é a osteoartrite, que a gente já trabalhou semana passada, tá? A artrite reumatoide, a fibromialgia e a gota. Dentro da osteoartrite, nós vimos que a osteoartrite, ela causa deformidade, tá? E ela atinge as articulações que sustentam o nosso peso, né? Sustenta o peso do nosso corpo, que no caso são os quadris e os joelhos, tá? E a osteoartrite, ela é conhecida, né? Tanto na sua sintomatologia quanto no seu diagnóstico, pela presença das nodulações, as nodulações de Herbedin e as nodulações de Bouchard. As de Herbedin são essas deformidades aqui na ponta dos dedos, onde vocês estão observando os dedos aí tortuosos, tá? E também as nodulações de Bouchard, que são esses alargamentos aqui nos ossos medianos dos dedos. Certo? Então, a presença dessas nodulações, elas vão dar o diagnóstico da osteoartrite e também são sintomas da osteoartrite, tá certo? Então, vejam que, dentre as artrites que causam deformidade óssea, nós temos a osteoartrite. Tá? E hoje nós vamos dar início a outra artrite, que é a artrite reumatoide, tá certo? Então, agora nós vamos mais devagarzinho aí. A artrite reumatoide, pessoal, ela tem início aos 45 anos e afeta mais as mulheres do que os homens. É crônica e degenerativa e é a maior causa de incapacidade dos idosos, tá? Caracteriza-se por períodos de remissões, que são períodos sem sintomas, e períodos de exacerbações, que são períodos com aumento dos sintomas. Então, o que é que acontece? O paciente, ele sempre vai ter artrite, tá? Ele sempre vai apresentar artrite reumatoide. Então, ele sempre vai queixar-se de dores. Só que a artrite reumatoide, ela apresenta crises, certo? Essas crises são esses períodos de exacerbações, onde a dor, ela aumenta, tá? Então, o idoso que tem artrite reumatoide, ele vai apresentar dores por toda a vida, tá? Por isso que ela é crônica, certo? Só que essas dores têm períodos que elas aumentam.
que aí são os períodos de exacerbações, tá? Então, essas remissões, quando a gente fala em períodos sem sintomas, seria a dor normal que o idoso sente todos os dias, tá? Onde ele queixa-se, eu vejo, quando eu penso, né? Quando eu ligo para minha mãe, né? Mãe, tá bem? Só tô com aquelas mesmas dores, né? Então, é porque ela tem artrite reumatoide, então todo dia ela tá com dor, tá? Porque ela tá no período das remissões. Tem períodos que são os períodos das exacerbações que ela sente muita dor, que daí muitas vezes ela não consegue nem andar, tá? Ela fica todo o tempo deitadinha para ver, né, se acha uma posição mais cômoda, tá? E daí, pessoal, a artrite reumatoide, ela tem o início de sinovite, que é inflamação na membrana sinovial, tá? E ocorre, quando a sinovite persiste, ocorre limitação da articulação, evoluindo para a imobilidade da articulação. Então, veja bem, a artrite reumatoide, ela também causa deformidade. Até deitada incomoda, realmente, Bruna, até deitada. Por isso que ela fica, né, quietinha, arranjando posições. Pode falar, Kio. O pior dessas artrites, é tudo muito parecido, mulher. A pessoa chega num local com os dedos tortos, as articulações. Assim, não tem como você dizer, isso aqui é uma artrite disso, que é uma artrose, que é uma osteoporose. É tudo tão parecido, tão enfiado nos outros, que às vezes ninguém sabe nem como é que diferencia. A verdade é essa. Exatamente. E também tem a questão, Kilvia, que o idoso, né, ele pode ter mais de uma complicação muscular, né? Mais de uma patologia muscular, né? Por exemplo, minha mãe, ela tem osteoporose e artrite reumatoide, certo? E daí, pessoal... Na verdade, eu acho que uma sempre puxa a outra. Você nunca tem uma isolada, porque um é da membrana que dificulta isso, que vai para outra coisa, que já vai para grau, não sei de quê. Acho que nunca uma só tem isso. Sempre é uma coisa que puxa a outra. É verdade. As complicações, né? Tem razão, tá? Então, pessoal, a artrite reumatoide, né, ela também ocasiona a inflamação dos líquidos sinoviais, tá? Por isso fala-se na questão da imobilidade. Por quê? Porque o idoso, ele tende a evitar movimentar aquela articulação, porque ali a dor vai ser mais exacerbada, tá? Aí a questão da lei do uso e do desuso. Se eu não uso, vai perder o movimento, certo? Então, assim, o acompanhamento da fisioterapia, ele é bastante importante no idoso com artrite, né? No idoso com todos os problemas musculoesqueléticos, certo? Devido a essa questão da dor, eles tendem a evoluir para a imobilidade, ok? Os sintomas, nós temos, né? Atinge as articulações pequenas das mãos, pulsos e pés. Depois, elas evoluem para os joelhos, ombros, quadris, cotovelos, tornozelos e coluna, tá? Então, você veja que a artrite, ela começa nas pequenas articulações, certo? E daí ela evolui para articulações maiores, que são principalmente as articulações da sobrecarga, que aguentam o nosso peso aí, o peso do nosso corpo, tá? Ele apresenta fraqueza muscular, daí a dor, tá? A dor ser constante. O ataque é súbito, bilateral e simétrico. Então, veja bem, o idoso, ele está lá no período de remissão. Ele apresenta dor, ele apresenta fraqueza muscular. De repente, entra o período de exacerbação, que a dor ela fica mais intensa, certo? Além, né, disso, apresenta inchaço e calor, tá? Tem a presença da rigidez matinal. Essa rigidez matinal, pessoal, entra aí também como cuidado de enfermagem, da gente estar orientando esses idosos, né, a não se levantarem
de forma rápida, né? A passarem, quando eles estão deitados, eles não se levantarem para ficar em pé logo, tá? Eles se levantam, ficam sentados por um tempo. Roache, que é a literatura que a gente segue aqui para fazer os slides, ele recomenda que ele fique sentado até 30 minutos e depois ele tente caminhar. Tá certo? Então, isso aí entra como cuidado de enfermagem, a gente orientar esse idoso a fazer esse processo, tá? Ele esperar um pedaço sentado para depois ele levantar-se. Por quê? Porque a articulação, ela pode ser que ela não aguente o movimento, tá? E isso aí vem a aumentar o processo inflamatório, consequentemente, aumentar a dor. É verdade, Bruna, isso aí, viu? E o processo inflamatório que evolui para a destruição óssea, deformidade e incapacidade, né? Porque devido ao processo inflamatório que vai aumentar a dor, né, a pessoa fica realmente, né, como o Bruno aí, né, diz, fala, citou aí, sem nem mexer a mão, tá? Sem nem fechar, tá? E daí é a questão do uso e do desuso, tá? Ele não vai usar, ele não vai aguentar a dor, não vai mexer a articulação, e daí ela tende a realmente ficar imóvel, ok? O tratamento aí, nós temos evitar a deformidade, tá? Essa questão de evitar a deformidade, ela pode ser ajudada com fisioterapia, tá? A fisioterapia, ela vai ajudar nesse movimentar, fazendo com que a articulação, o osso não se atrofie, certo? Esse atrofiamento é o que vai causar essa deformidade. Bruno. Quando se começa realmente, né, o tratamento, né, porque é como vocês até falaram, né, a questão vai se ver as tentativas, né, para descartar os tipos de doença e chegar à conclusão de uma, certo? Então, a questão aí dos tratamentos, eles podem, né, estar sendo alterados de acordo com o que vai descartando determinada doença, tá? Mas assim que começa o uso aí do anti-inflamatório e do corticoide, já vai diminuindo aí essas dores, tá? Então, diminuir... Oi. Porque assim, manhã foi diagnosticada com artrite reumatoide, né? Aí o médico passou de início 3 medicações. Todo médico que a gente ia dizia que era essa. Mas aí eu fui para uma médica e ela teve um olhar totalmente diferente. E foi bem sincera com a gente. Olha, é uma coisa de 3 semanas para fazer efeito, porque a dor não passava. E o trabalho dela é muito pesado, né? Aí tinha que ficar em casa com ela, porque assim, a dor é tão incontrolável que a pessoa não consegue fazer nada. Nada, tipo, deitar dói, sentar dói, em pé dói, e não consegue comer, e é muita dor, e dá fraqueza. É tudo assim ao mesmo tempo. E, tipo, é muita dor, minha gente. Aí, quando o médico diagnosticou, eu disse, doutor, eu fui lá indignada, já tava com 15 dias que ele tinha passado um remédio. Doutor, como é que você passa um remédio para ter feito com 3 semanas? Aí, agora não, tá mais controlado, os remédios tá servindo, tá tudo de boas, mas é coisa de semanas. Mesmo quando você, tipo assim, passa o remédio não tem efeito imediato, porque a dor, ela vai alternando, vai irradiando. Isso. Daí... Clélia. Oi. Qual dessas tudinho que a gente já viu até agora, qual é a que realmente é mais, assim, dos sintomas, por exemplo, para ser diagnosticado, qual é a que realmente é mais severa, assim, mais... Grave, isso. Kilvia, mulher, assim, fica muito relativo, entendeu? Porque, a osteoartrite e a artrite reumatoide, né,
elas são dois tipos, né, duas patologias que, além da deformidade, elas causam muita dor, tá? Então, é como o Bruno está relatando aí, o paciente, ele sente muita dor, né? E a pessoa com dor, ela não consegue, né, viver, né? A questão da osteoporose, né, a pessoa com osteoporose, ela até consegue, né, viver sem as dores, mas a questão, assim, da fraqueza muscular, ela é bem assim, relatada por todos, né? Por ela Eu ser acho mais fácil de quebrar ou de você se danificar mais, né? exatamente. Então, assim, tem que ter um cuidado. Esse idoso realmente ele tem que andar um cuidado, tem que andar com cuidado. Daí a questão, né, do medo, da ansiedade, né, de cair, se esse idoso já caiu, né? Aí, assim, isso vai, né, diferir, assim, mas a questão, assim, do fato de sentir dor, né, a osteoartrite e a artrite reumatoide são dores realmente, né, principalmente a artrite reumatoide aí, nesses períodos de exacerbação, são dores que realmente o paciente ele não consegue, sabe, são dores, assim, insuportáveis. Olha aí, né? É por isso aquilo que eu falei, né? Eles vão, né, descartando os diagnósticos, descartando assim as possibilidades, né? Como a Bruna está falando aí, a dificuldade do diagnóstico. Então, eles vão descartando uma e outra até que se chegue ao diagnóstico final, né? E outra coisa, Porque né? Essa questão de outras opiniões, né? Da segunda opinião. Como a Bruna está falando aí, né? Essa questão, se o médico não tiver realmente um olhar, e também vem a questão, assim, do médico ser dedicado com a profissão, né? Porque nós temos profissionais e profissionais. Então, nós temos aquele profissional que, para ele, tanto faz, né? Dá o diagnóstico parecido, não trabalha nessa questão de descartar as possibilidades, né, de realmente chegar ao diagnóstico definitivo, né? menina, eu Há tenho muito para profissionais e falar sobre profissionais. isso, viu? Porque foi uma luta aqui em casa, sério. No início da Mulher, crise, a difícil. gente foi para a emergência. Aí o médico passava um remédio e voltava. Eu sei que uma semana a gente foi 3 vezes, até que a gente procurou especialista. Quando chegamos lá, ele pediu uma bateria de exames específicos para isso, né? Já descartando a desentrometria, porque a idade não encaixava para o exame. Aí já foi olhando mais para artrite ou para fibromialgia, Com porque tinha quantos anos associado é a que faz o ansiedade. exame? Geralmente, assim, tem profissionais que com 40, não lhe digo isso com certeza, sabe, Kilvia? Mas tem profissionais que com 40, 45 anos, eles já passam sem nenhum problema, Pronto, Bruna, desculpa, era só porque eu me lembrei. certo? Não, tá certo. Só que mesmo você insistindo, tem doutor que não faz não, viu? Né? Certo. Pois é, Bruna, vai falar ainda? Não pode voltar. Não vou a noite todinha. Não, pois é, né? Existe realmente, né, essa questão, né, de descartar, né, as doenças para que realmente chegue ao diagnóstico definitivo, tá certo? Porque como vocês, né, até falaram, né, a sintomatologia, né, a questão das deformidades, elas são bem parecidas, né? Aí vem a questão aí da fibromialgia, né? A fibromialgia ela também caracterizada por dor, tá? Daí ela ser confundida tanto com a artrite reumatoide como a osteoartrite, tá certo? Só que na fibromialgia ela não vai apresentar deformidade, o que vem, né, a diferenciar aí da fibromialgia para artrite reumatoide e para
osteoartrite, tá certo? Então, é um estado crônico, daí a doença, né? A dor, ela sempre vai existir, certo? Então, pode existir momentos de mais intensidade, momentos de menos intensidade, tá? É verdade. Então, é um estado crônico pouco entendido, em que o paciente é afligido por dor musculoesquelética crônica, fadiga, a questão da rigidez matinal e o distúrbio do sono, tá? Essa rigidez matinal é a mesma que a gente já falou, né? Durante o período, né, do repouso, do sono, certo? Então, essa pessoa, né, com fibromialgia, ela não vai conseguir levantar-se e andar logo, tá? Então, por isso que até com orientação de enfermagem aí, cuidados de enfermagem, nós temos que orientar a questão de sentar, ficar um pedaço sentada e depois ela tentar caminhar, tá? Ela tentar deambular. A questão do distúrbio do sono não é porque a pessoa vai ter um problema psicológico que vai alterar o sono, não. Na realidade, esse distúrbio do sono, ele é ocasionado pela presença da dor, tá? Onde o idoso, onde a pessoa, ela vai buscar uma posição confortável, tá? Para que ela consiga dormir. E daí, essa posição é cansativa, busca outra, busca outra, busca outra, e o sono, ele fica realmente prejudicado, tá certo? Então, a dor é o sintoma mais proeminente, é definido como ardência que irradia por toda a articulação, tá, pessoal? E os relatos da fibromialgia, eles muitas vezes não relatam nem a questão da dor, eles que dói tanto que já nem dói, arde, né? Então, realmente, essa questão aí, né, dessa dor ser tão forte que ela se espalha por toda a região, tá? A fibromialgia não causa deformidade, como eu já tinha falado. O tratamento e os cuidados de enfermagem incluem, não há um tratamento específico, tá? Também, primeiro, vai fazer, né, descartar as outras doenças, né, a osteoartrite, a artrite reumatoide, né, até pela presença da não deformidade, certo? Analgésicos, exercícios prolongados e supervisionados, tá? Todas as pessoas que apresentam essas patologias musculoesqueléticas, os exercícios têm que ser supervisionados. Tem que haver um acompanhamento para com esses exercícios. Não pode fazer exercícios de toda maneira, tá? A questão também de se pegar peso, tá? Então, por isso, a supervisão desses exercícios. E técnicas de relaxamento. Essas técnicas de relaxamento, elas são ensinadas pelo fisioterapeuta, tá? E essas técnicas de relaxamento ajudam a combater o distúrbio do sono, certo? E para nós encerrarmos, nós temos aí a gota, né? A famosa gota. A gota afeta as articulações dos pés, particularmente aí o tendão do pé, né? A causa, distúrbio metabólico relacionado ao excesso de cristais de ácido úrico no corpo, que não podem ser eliminados, causando dor e inflamação, tá? Então, o que é que acontece? Esses cristais, aliás, o ácido úrico, ele é eliminado através dos rins, né? É a filtração dos rins, juntamente aí com a urina, tá? Se a pessoa apresentar algum problema renal, ele tende a apresentar a gota se não tiver, se os rins não estiverem filtrando normalmente, tá? Porque devido à não filtração, vai acumulando esses cristais de ácido úrico, certo? E também, caso não seja um problema renal, né, descarte-se o problema renal, pode ser causado pela má alimentação, tá? Carne vermelha produz muito ácido úrico no nosso organismo. Clélia.
Peraí, viu? Nunca li sobre não, viu, Bruna? Mas é uma coisa que a gente pode, né, pesquisar, né, perguntar aí especialistas, ver o que é que a ciência fala sobre, tá? Oi, Kílvia. Com relação à gota, as dores, como tu colocou aqui, né, afetam as articulações dos pés, mas é só as dos pés, no caso da gota? Tá? No caso da gota, ele vai apresentar um inchaço realmente nesse tornozelo, tá? Porque, Pode falar. não, porque tinha um senhor aqui no hospital que sempre ele via, quando ele estava com muita dor, ele sempre vinha para o hospital tomar medicação. E ele era diagnosticado com gota, só que ele, os cotovelos, as articulações dele eram todas estouradas mesmo, assim, tipo, você via bem, tipo, os pulsos, aqui na parte do punho, os cotovelos, e ele dizia que era gota. Aí agora tu falou, eu vendo aqui das articulações dos pés, e ele era diagnosticado com gota. Aí eu não entendi não, porque os cotovelos dele eram assim, e você via mesmo as elevações bem em forma de, assim, de mondrongo, assim, uns negócios bem gordinhos, sabe? Deformado, como as bolas. Possa ser, né, que ele tenha sido diagnosticado porque realmente o tendão dele, né, o tornozelo dele, né, estava inchado, né, vermelho, mas também ele podia ter deformidades aí nas articulações, né, ter outras patologias, né? Entendi. Mas a literatura ela fala na questão da articulação dos pés, realmente, né, aí no tornozelo, tá? Mas vamos também investigar. Temos duas coisas a investigar: essa questão da ansiedade aí na fibromialgia e a gota aí, né, nas demais articulações, tá? Próxima aula a gente inicia com isso aí, certo? E daí, né, sim, aí a questão, né, da má alimentação, ela também vai produzir aí muitos cristais de ácido úrico, que vai ocasionar aí o excesso desses cristais para serem eliminados aí através dos rins, tá? Então, os sintomas, nós temos dor intensa, moleza, vermelhidão, calor e inchaço, certo? Todos são bem visíveis, porque eles vêm bem intensos. Então, o vermelhidão realmente é bem intenso, o calor, né, bem intenso, tá? O inchaço e a dor, tá? O diagnóstico, história clínica e a questão, né, do exame de sangue aí para ver os níveis de ácido úrico. O tratamento não pode ser curado, mas pode ser controlado. Pode ser controlado com o quê? Né? Cuidados de enfermagem aí, a questão da alimentação, né? Diminuir aí as carnes vermelhas, tá? E também a questão da ingesta hídrica, certo? Com a ingesta hídrica, vai fazer com que a pessoa venha a urinar mais, tá? E daí elimine mais os cristais de ácido úrico, ok? O medicamento meu Deus, como é o nome? Civastatina, ele ajuda, tá? A ter um controle aí desse ácido úrico, tá? E alguns médicos, eles passam também diuréticos para aumentar essa questão aí, né? Quanto mais o paciente urina, mais vai sair aí os cristais de ácido úrico, certo? Lélia, Oi, amada. deixa eu só tentar te mostrar aqui, ó. O dele era. Deixa eu ligar a câmera aqui. Deixa eu ligar. Ó, era mais ou menos assim, ó. Os cotovelos. Eita, cadê? Onde é que eu vejo? Aqui, ó. Peraí, viu? Se eu aprender aqui a compartilhar. Minha gente, como é que eu compartilho aqui os. Eita, Senhor. Minha gente, me ajude.
Não. Não, Vai, mas Eu vi essa ajuda, mulher. mulher. sei não, meu Deus. Como é que eu boto para ver todo mundo? Ó, Meu outro Deus. caso aqui, ó, nas mãos. Espera aí, Kilvia, que eu nem vi nada.